A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 13, que tem como título Perseverando na Fé em Cristo. Nós estamos estudando a revista CPAD do primeiro trimestre do ano 2025 e agora na lição número 13 nós vamos encerrar com chave de ouro falando sobre a perseverança na fé nas Escrituras, ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, nós cremos na palavra de Deus, nós acreditamos e por isso nós perseveramos na fé. Por isso nós acreditamos que a nossa fé é verdadeira, porque ela é fundamentada na palavra de Deus. Neste trimestre nós estudamos sobre muitas heresias, muitas seitas, muitas coisas erradas que acontecem por aí, justamente porque não estão olhando para as Escrituras, não estão interpretando as Escrituras corretamente. No entanto, nós sabemos que existe, sim, a interpretação correta, uma única interpretação. É claro que, muitas vezes, é difícil chegar nessa interpretação, mas o básico do Evangelho, sabemos que é simples e fácil de entender. Nós falamos bastante sobre isso. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou. É pela graça de Deus que nós somos salvos. Basta nós termos fé nele. Essa é a base do Evangelho. Isso está muito claro, é muito explícito. Infelizmente, muitas pessoas, muitas igrejas por aí criam heresias, distorcem a palavra de Deus. Então, assim, se você é professor do EBD, aluno do EBD e acompanhou essa revista, eu tenho certeza que você está chegando aqui no final com um conhecimento muito maior do que você tinha lá no começo. Você aprendeu muito, eu particularmente aprendi muito e eu gostei muito dessa revista. Eu já estou sentindo falta dela, né? Assim, geralmente, quando passa da lição número 8, eu percebo um certo cansaço nas pessoas que estão indo para a EBD, acompanhando aqui no YouTube, assistindo às aulas. Depois da lição número 8, geralmente diminui a assinatura, visualizações, o pessoal não procura mais a gente no WhatsApp. No entanto, isso não aconteceu nessa revista. O movimento continuou, o pessoal ficou animado, ficou interessado e eu gostei muito. Eu mesmo fui me dar conta de que estamos no final semana passada. Semana passada que eu acordei e falei, nossa, já está a lição número 12, lição 13, acaba e já é o próximo. Não, ainda tem muita coisa para a gente aprender sobre esse tema. E realmente é muita coisa, foi muito bom, gostei muito mesmo. Quero agradecer a você que acompanhou as lições aqui no EBD em Foco, assistiu aí no YouTube, na correria, muitas vezes eu posto o vídeo atrasado. Semana passada postei o vídeo no sábado de manhã, quando foi no domingo, já teve 4.000 visualizações. Isso foi maravilhoso, gostei muito. Muito obrigado a você que assistiu, que compartilhou o vídeo. Você pode assistir no EBD em Foco ou no YouTube, tanto faz, as visualizações contam tudo no YouTube. Então, assim, foi muito bom mesmo. Muito obrigado a você que comentou. Eu li os comentários, deixei para responder depois, acabei esquecendo, mas eu vou corrigir essa minha falha e sempre responder os comentários. Eu mesmo leio e respondo os comentários. Então, assim, deixe seu comentário, compartilhe o vídeo. É muito bom mesmo a sua participação aqui no EBD em Foco. E antes de iniciar aqui a aula, só mais uma observação, rapidinho. Nessa semana, o EBD em Foco completa 9 anos de vida. Isso mesmo, nós iniciamos na última semana de março de 2016. Eu preparei o material da lição número 1 do segundo trimestre de 2016. Era uma revista que falava de Romanos. Então foi o primeiro slide falando da carta de Paulo aos Romanos. Um slide bem simples, somente texto, não tinha imagens. Os vídeos no YouTube não tinham uma qualidade muito boa. Tinha 50 visualizações, 75 visualizações. Era muito pouco, mas eu estava lá fazendo, o pessoal estava acompanhando ali, já estava gostando. E, enfim, foi o pontapé inicial. Deus abençoe essa obra. O EBD em Foco cresceu. Hoje nós temos vários colaboradores que trabalham com a gente aqui no EBD em Foco, que produzem material de qualidade, o nosso site é de qualidade, o nosso aplicativo. Então, assim, Deus tem abençoado muito e é você que assiste às aulas, que faz assinatura. Você pode falar assim, mas eu não sou assinante, nunca contribuí com dinheiro, nunca fiz assinatura. Não tem problema, não tem problema. O conteúdo gratuito é para ser gratuito mesmo, tá? Então pode usar, pode acessar, é você entrar no site, baixar o aplicativo. A gente faz para ser gratuito e é para ser usado. Então acesse o nosso site, entre no nosso grupo. Se você tem condições de fazer assinatura, de usar o slide na igreja, faça assinatura que ajuda o projeto a crescer, financia o projeto. Isso é muito bom mesmo. Então eu conto com sua participação e já estamos preparando o material do próximo trimestre. Vamos falar, no caso aqui da lição de adultos, sobre o Evangelho de João. O título da revista é E o Verbo se fez carne, que nós vamos falar de Jesus Cristo do ponto de vista do Evangelho do amor, que é João.
Então, assim, vai ser uma revista maravilhosa. Alguns temas vão lembrar o tema dessa revista aqui, né? Que a gente vai falar da encarnação, do verbo e tudo mais. Mas, assim, é muito bom mesmo e eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Pastor Helena Cabral, que escreveu a próxima revista. Então, eu conto com a sua participação no próximo trimestre, amém? Então vamos iniciar aqui, ó, lição número 13, né? A gente vai usar aqui o slide em PowerPoint, como você sabe, nosso slide 100% baseado na revista, com imagem de qualidade, vem pronto para ser usado. Eu conto, quem é assinante aí, né, tem um conteúdo mais completo, né? Quem não é, acessa subsídios em vídeo, áudio, conteúdo extra, mas quem é assinante, acessa também, né, os slides em PowerPoint de adultos e jovens, bônus, como slide escatologia, discipulado, sermões em PDF e muito mais aí que você vai acessar a nossa plataforma. Nós temos o aplicativo do EBD em Foco, na descrição do vídeo tem algumas informações. Eu acho que eu estou esquecendo de deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo. Vou colocar a partir de agora, mas se você pesquisar lá na Play Store, né, na loja de aplicativo do seu celular, EBD em Foco vai aparecer. Então baixe lá o aplicativo, mais de 10 mil downloads esse aplicativo já teve, então conto com sua participação também pelo aplicativo. Acesse o nosso site, se você não puder acessar o aplicativo, ebdemfoco.com, ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp, na descrição do vídeo tem todas as informações para você. Vamos para o texto áureo que diz assim: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Então, aqui nessa carta de Pedro, ele está falando que nós temos muito firme a palavra dos profetas. Então, assim, aqui ele fala de profetas que geralmente no Novo Testamento, quando se fala de profeta, as pessoas debatem se são os profetas do Antigo Testamento, se são os profetas do Novo Testamento. Não vou entrar aqui nesse momento sobre isso, né? Mais na frente a gente vai falar, mas fique claro que nós estamos firmados na palavra de Deus, que foi escrita, ou seja, ela foi transmitida através dos profetas no Antigo Testamento, e, enfim, não somente profetas, mas a gente teve várias pessoas usadas ali no Antigo Testamento para transmitir a palavra de Deus, e no Novo Testamento através dos apóstolos, que foram testemunhas oculares de Jesus. Então, sim, a gente tem uma palavra verdadeira. Verdade prática, a Bíblia Sagrada é o único instrumento moral e espiritual estabelecido por Deus para aferir a nossa conduta diante do Criador, da sociedade, da pátria e da família. Então, somente a palavra de Deus é a nossa bússola, somente a palavra de Deus vai nos guiar em toda a nossa conduta na sociedade, na família, em qualquer lugar, né? Nós temos essa palavra. Vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 a 17. Então, essa passagem aqui que nós vamos estudar durante a lição, bem detalhado mesmo, então vou avançar aqui durante a aula, a gente volta nesses versículos. Introdução. As religiões mundiais e os movimentos dissidentes delas possuem diversos escritos sagrados. Então, assim, a gente sabe que as religiões geralmente têm seus escritos. No caso, o islamismo tem o Alcorão. Só de curiosidade aqui, Maomé era analfabeto, ele não escreveu nada. Tudo foi escrito pelos seguidores de Maomé, né, que copiaram ali, compilaram os ditos dele, o que ele falou, o que aconteceu. Então foi um livro produzido depois, né, não foi o próprio Maomé que produziu o Alcorão, né, então isso é uma curiosidade, né. O livro de Mormon também já é um outro livro dos Mormons, né, que, segundo Joseph Smith, um anjo do Senhor apareceu para ele e ali entregou para ele um livro de ouro e pediu para ele, né, traduzir esse livro, escrever esse livro. E ali estava o verdadeiro evangelho. Todas as igrejas estavam erradas e somente eles estão certos ali com o livro de Mormon. Isso aí também é uma mentira, a gente sabe que anjo nenhum apareceu para ele. Foi uma invenção, um livro escrito por ele, enfim, não tem nada a ver. Dizem até que é um livro de ficção que alguém escreveu, não publicou, e ele pegou esse livro e colocou ali como um livro sagrado. E assim vai, né? Os budistas têm seus escritos, o hinduísmo tem seus escritos, enfim, cada religião tem, né, a sua maneira de comunicar ali as suas ideias, né, no caso de forma escrita. No cristianismo, a fonte de autoridade é a Bíblia Sagrada. Então a Bíblia é a autoridade máxima dentro do cristianismo, seja católico ou evangélico, tá? A Bíblia é a autoridade. É claro que no contexto católico, a tradição tem o mesmo peso que as escrituras, mas isso é uma outra história. A autoridade bíblica deriva sua origem em Deus, o que nos permite chamar a Bíblia de
a palavra de Deus. Então a gente chama a palavra de Deus justamente porque a Bíblia, né, ela foi originada em Deus. Isso encerra a superioridade das Escrituras como plena e total garantia de infalibilidade, mas não falta quem indevidamente reivindica essa mesma autoridade ou até mais que as Escrituras. Geralmente é assim, se você quer identificar uma seita, no caso uma seita cristã, algum grupo que se diz cristão, mas na verdade não é, procure saber qual a relação desse grupo com a Bíblia. Por exemplo, Testemunho de Jeová. Qual é a relação deles com a Bíblia? Eles modificaram várias passagens. Uma que a gente estudou aqui, né, que ele diz o seguinte, lá em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na tradução deles está, o Verbo era um Deus, com D minúsculo. Segundo eles, Jesus não é Deus, mas é como se fosse uma criatura de Deus. É o arianismo, né? Então, ali a gente já vê uma modificação das Escrituras. Então, a relação dos Testemunhos de Jeová com a Bíblia já é justamente uma relação um pouco estranha, porque eles modificaram para se adequar às doutrinas deles. No caso, o mormonismo, que se diz também uma religião cristã. Mormonismo, né, como eu já falei aqui anteriormente, um livro que eles escreveram lá e tudo mais, que diz que é inspirado, também está errado. Se a gente vê, por exemplo, os adventistas. Os adventistas é um caso à parte que eu teria que fazer um vídeo um pouco mais amplo, né? Porque assim, eu vejo que muitos evangélicos tradicionais costumam dizer que não tem problema ser adventista, outros já dizem que é uma seita, e enfim, já é um negócio um pouco mais complicado. No entanto, o adventismo ele tem um problema muito sério. Do meu ponto de vista, é um problema muito sério. Segundo eles, os escritos de Ellen White têm o mesmo peso que a Bíblia. Segundo eles, né, ali quando Ellen White foi usada por Deus, né, para profetizar, ela profetizou a palavra de Deus. Então eles têm um anexo à Bíblia que, segundo eles, tem a mesma autoridade, que é os escritos de Ellen White. Aqueles livros que eles distribuem, O Grande Conflito, por exemplo, aquele ali foi escrito por Ellen White e eles acreditam que aquilo tem o mesmo peso que as Escrituras. Eu acho isso muito problemático. Do meu ponto de vista, a revelação encerrou nas Escrituras. Nenhuma profecia, nenhuma palavra, nada que foi feito depois deve ser tido como palavra de Deus. Herbson, nem mesmo a profecia na igreja, o profeta que levantou, assim diz o Senhor, nem mesmo esse. Sobre profecia, eu tenho um vídeo no EBD em Foco que fala sobre isso. Eu vou disponibilizar para você assistir esse vídeo no link, aí para você ver e entender mais sobre a questão da profecia e também alguns vídeos extras que falam sobre a Bíblia. Vamos para o tópico 1. Diante das heresias é preciso perseverança. Então, nesse tópico, vamos enfatizar a questão da perseverança. Tópico 1.1, os falsos mestres. As duas epístolas a Timóteo, classificadas com justiça como epístolas pastorais, juntamente com a epístola a Tito, destacam-se também pelo seu caráter apologético. Ou seja, quando Paulo escreve a Timóteo, a Tito, passando ali instruções, porque, enfim, eles eram pastores, e aí o Espírito Santo estava ali inspirando Paulo para que escrevesse ali não somente para aquela época também, mas para outras épocas. Então, assim, uma carta que vale para qualquer período. Mas ali a gente tem também um conteúdo apologético, que é de defesa da fé. Paulo faz uma defesa da fé para Timóteo e Tito. São refutações às heresias contra as fábulas ou as genealogias intermináveis. Vamos ler aqui 1 Timóteo 1,4, diz assim, ó, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Aqui a gente observa Paulo orientando Timóteo para que ele tenha cuidado com esses que ficam produzindo algumas doutrinas, entre aspas, dentro da igreja, que envolve a questão de genealogias intermináveis. Pode ser que Paulo esteja falando aqui da questão dos judeus, os judeus que muitas vezes se ligavam muito a essa questão das genealogias, então tinha um grupo, talvez tinha algum grupo ali de judaizantes dentro da igreja que ficavam levantando essas questões para, sei lá, ter alguma autoridade. Mas pode ser também que Paulo esteja falando dos gnósticos. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso e o próximo parágrafo aqui fala sobre isso, E a expressão falsamente chamada ciência, que já está lá, 1 Timóteo 6,20, sem dúvida é um combate ao pensamento gnóstico que começou a surgir e chegou ao ápice no século II. Então, assim, tanto essa passagem de Timóteo 1,4 como a passagem de Timóteo 6,20
pode estar relacionado ao gnosticismo, tá? Ambas as passagens podem estar relacionadas ao gnosticismo. Já, assim, essa parte de Timóteo 6,20, que fala da falsamente chamada ciência, né? A ciência, a palavra ciência aqui não é ciência no sentido que a gente usa nos dias de hoje, tá bom? A ciência aqui é no sentido de conhecimento, porque os gnósticos era esse grupo que achava que tinha um conhecimento superior, e esse conhecimento é que garantia a salvação para eles. Vamos ler aqui um trecho do livro do Champlin, comentário do Champlin, de Timóteo. Eu vou ler aqui, é um pouco extenso, mas eu acho que vale a pena nós lermos, porque, né, de vez em quando aparece esse termo gnóstico, gnosticismo. Eu acho que aqui a gente vai ter uma ideia muito boa do que isso significa. Eu vou ler aqui, presta atenção. Ora, o falso conhecimento, no caso a falsa ciência, né, seria esse falso conhecimento dos gnósticos, criava diversas contradições. O termo antíteses é usado aqui para indicar essas contradições, apresentadas pelo sistema gnóstico contra o ensinamento cristão ortodoxo. A verdadeira doutrina cristã foi entregue a Timóteo, bem como a todos os ministros da palavra que seguem suas pisadas. Mas os gnósticos tinham um suposto conhecimento que se opunha à fé cristã e a contradizia. Os gnósticos salientavam exageradamente o seu próprio conhecimento, no qual somente alguns poucos podiam ser iniciados. Criam, por semelhante modo, que a grande maioria dos homens é totalmente incapaz de redenção. Olha só que absurdo, né? Só para a gente refletir sobre essa parte. Eles acreditavam que a grande maioria era incapaz da redenção. Eles chamavam a maioria, né, essa maioria de ílicos ou terrenos. Haveria ainda os psíquicos, que seriam capazes de uma pequena escala de glória, como, por exemplo, os profetas do Antigo Testamento, e haveria um número extremamente diminuto de pneumáticos ou espirituais, cuja redenção consistiria da reabsorção no ser divino. Tal redenção não poderia ocorrer mediante a fé em Cristo, embora considerassem eles a fé como uma virtude, e sim através do conhecimento. Então, a redenção para eles era para um grupo específico, pequeno, que eles chamavam de espirituais, e esse grupo eles iam atingir, alcançar um conhecimento diferenciado, e isso era a redenção. Então, tratava-se de um conhecimento secreto, que consistia de crenças mediadas por rituais, pela mágica ou por regras ascéticas. Por isso, eram chamados de gnósticos, por causa de sua forte ênfase sobre seu tipo peculiar de conhecimento. A fé, apesar de ser por eles reputada útil, estava apropriada para a vasta maioria dos homens, mas para o homem animal, porque não poderia manipular ou compreender o discernimento e o conhecimento filosófico. Ora, tudo isso se opunha ao Evangelho de Cristo, a verdade cristã alicerçada sobre a mensagem referente a Jesus Cristo. Portanto, aos pastores foi ordenado que fizessem frente contra tais ensinamentos e seus mentores. Então, assim, um texto que pode parecer um pouco complexo aqui na primeira leitura, né? No entanto, a ideia aqui é mostrar que dentro da igreja primitiva tinha ali grupos, eles não formavam a igreja, eles estavam dentro da igreja. E esses grupos se consideravam ali superiores por ter um conhecimento secreto. Só eles tinham esse conhecimento. O restante das pessoas não tinham esse conhecimento. Então, eles dominavam esse conhecimento, né? Tinha algumas regrinhas ali para adquirir mais conhecimento e isso era algo meio filosófico e eles acreditavam que a redenção vinha por esse caminho. Tá? Então é por isso que é muito perigoso essa ideia, né, de alguém querer saber mais do que os outros, achar que tem um conhecimento diferenciado. Né? Isso acontece nos dias de hoje também. Irineu de Lyon combateu o tal sistema em sua obra Contra as Heresias. Tá? Irineu, ele foi bispo de Lyon, né? Lyon é uma cidade da França, né? Lyon, e ele deixou essa contribuição muito famosa, né? Contra as Heresias, uma obra muito especial que fala, né, justamente sobre os gnósticos. Se eu não me engano, o Irineu ele foi discípulo de Policarpo e Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então ele estava bem ali no início da igreja, né? Teve contato com pessoas que tiveram contato, né, com os apóstolos. O apóstolo Paulo está combatendo dois principais grupos heréticos em sua geração. São os dois que eu já citei, né? Os gnósticos de sua geração, como combateu as heresias judaicas, também de sua época, os falsos doutores da lei, da circuncisão e as fábulas judaicas. Então Paulo combatia todas essas heresias.
Porque assim, os gnósticos, eles viveram em várias épocas diferentes, então o sistema deles foi evoluindo, mas na época de Paulo já tinha, né, um movimento já do gnosticismo, um pouco primitivo, mas já tinha ali, né, e os judaizantes estavam fortes também na igreja. Tópico 1.2, a experiência apostólica. O apóstolo elogia a perseverança de Timóteo na fé e na doutrina em tempos tão difíceis. Vamos ler 2 Timóteo 3, 10 e 11. O escritor da revista citou somente o versículo 10, mas eu coloquei o versículo 11, que é lá que fala das perseguições. Fala assim, ó, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Então aqui a gente observa Paulo falando de perseverança em tempos difíceis, porque Timóteo poderia sim também passar por perseguição, e ele passou por perseguição. As perseguições são uma referência à experiência da primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Então assim, quando Paulo cita as perseguições aqui, que ele fala Antioquia, Icônio e Listra, ele tem em mente as perseguições que ele sofreu na primeira viagem missionária. Então, assim, vamos ler Atos 14, 19. Ó. Sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Então, isso era muito comum, né? Paulo passar por esse tipo de problema. Nesse caso aqui foi tão cruel que eles pensaram que Paulo tinha morrido. Paulo foi apedrejado, né, e jogado para fora da cidade, arrastado para fora da cidade. Então Paulo sofreu muito na pregação do evangelho. É verdade que Timóteo se integrou à comitiva de Paulo em Listra na sua segunda viagem missionária. Timóteo não participou da primeira, mas participou da segunda viagem missionária. Isso aconteceu depois dessas perseguições, e Timóteo, nessa época, ainda não fazia parte da comitiva paulina. No caso da primeira viagem missionária, lá Timóteo não participava, mas ele participou da segunda, né? E com certeza Timóteo viveu isso, que é o escritor da revista colocou aqui, ó. Contudo, deve ter sido testemunha ocular de algumas dessas perseguições, pois vivia na região e a sua mãe era crente, sem dúvida, membro da igreja. Então, sim, Timóteo, mesmo não passando por todas as perseguições que Paulo passou, ele passou por algumas perseguições também, e ele conhecia, né, no caso, a história de Paulo, ele sabia o que Paulo tinha passado. Né? Então, assim, Timóteo tinha esse conhecimento, né, das perseguições do apóstolo Paulo, tudo que ele passou, as viagens missionárias, esse conhecimento estava muito claro na mente dele, né, e ele, no caso aqui, também sofreu bastante. Paulo está fortalecendo Timóteo, né, falando para ele, né, que muitas vezes a gente é perseguido. No caso aí, Paulo fala assim, ó, que ele foi perseguido. Cadê o versículo? Está aqui. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Ou seja, todas o Senhor livrou o apóstolo Paulo. Então, a gente sabe que a perseguição vem, mas nós temos que ser perseverantes. Tópico 1.3, entendendo o querer. Versículo 12, diz assim, ó, 2 Timóteo 3,12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo padecerão perseguições. Então, Paulo fala assim, que todos aqueles que realmente querem viver em Cristo, a perseguição vai acontecer. Pode ser que você não seja perseguido como Paulo foi, jogado no calabouço, apedrejado, aquela coisa toda, mas você pode sofrer uma perseguição verbal no seu trabalho, alguma coisa você vai sofrer pelo fato de servir a Deus. O verbo querer, em todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições, ou seja, nesse trecho, é mais que um simples desejo, mas uma resolução, ou seja, um propósito de coração, é uma vida com propósito. Ou seja, querer viver em Cristo não é querer por desejo, mas querer com propósito. É isso, é você viver uma vida de propósito em Cristo. Você tem esse propósito, você realmente quer, você vai sofrer perseguição e vai resistir a todas elas. Sofrer pela causa do Evangelho é motivo para glorificar a Deus, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Então está bem claro que o Espírito da glória de Deus está sobre nós. É isso que Deus espera de cada um de nós na atualidade. Ou seja, Ele espera que nós possamos perseverar na fé. 1.4.
características dos enganadores. Aqui no versículo 13, né, 2 Timóteo 3,13, Paulo vai orientar aí Timóteo sobre essa questão dos enganadores, dos falsos profetas, né? Diz assim, ó: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. O termo usado pelo apóstolo para enganadores ou impostores é goés, uma palavra que aparece uma só vez no Novo Testamento e nenhuma na Septuaginta, usado na antiga literatura grega como embusteiro, impostor, feiticeiro, charlatão, encantador. Então, essas pessoas denunciadas por Paulo pertencem ao campo religioso. Então, Paulo usa uma palavra muito rara, né, muito difícil, no caso de ser usada. Era usada na língua, é claro, mas não aparece em outro local no Novo Testamento. E a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, né, para o grego, né, que o Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico e foi traduzido para o grego, essa palavra também não aparece na Septuaginta. E aqui a gente observa, né, que está dentro do contexto da igreja, daqueles que são crentes. Então, esse enganador está no nosso meio. Isso indica que o apóstolo está se referindo a ensinadores e doutrinadores de mentiras, a falsos mestres, em nada diferem dos falsos doutores, ou seja, aqueles que estão dentro da igreja, dizendo que têm conhecimento, mas só querem enganar. Nenhum deles teve futuro promissor. Vamos ler aqui 2 Pedro 2, de 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Ou seja, todos esses que se afastaram do evangelho, que abraçaram as heresias e que querem enganar as pessoas com as suas heresias, a sentença deles já está determinada, né? A perdição deles, né, não dormita, ou seja, ela está aí, ela bate a porta, né? Então, assim, estão perdidos, estão caminhando para o inferno. Vamos para o tópico 2, aprendendo, sendo inteiramente e sabendo. Na verdade, aqui são as orientações de Paulo a Timóteo, né? Vamos ver aqui como foi que ele aprendeu, né? De quem Timóteo aprendeu as sagradas letras. Versículo 14, no caso 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O contexto, em 2 Timóteo 3, de 10 a 17, mostra que a fonte de autoridade do aprendizado de Timóteo são as sagradas letras, as escrituras sagradas, que são inspiradas por Deus. Então está bem claro, se você ler todo o contexto, né, que Timóteo ele foi instruído na palavra de Deus. Ele foi instruído pelas sagradas escrituras. Isso aqui está muito claro nesse texto. Interessante que no versículo 14 o apóstolo emprega o pronome relativo. De quem? Em sabendo de quem o tens aprendido. No plural grego, tinon, literalmente dos quais. Isso permite as seguintes traduções. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã, que é a nova tradução da linguagem de hoje. A nova versão transformadora, eu acho que é isso que fala, né? NVT, pois conhece aqueles de quem aprendeu. E tem uma outra tradução, a NBV, confiar naquele de quem você aprendeu. Então, assim, as traduções mudam, mas fica bem claro que tem aí alguém por trás desse aprendizado do apóstolo Paulo. Ou seja, desde a infância, seria uma referência natural à sua mãe Eunice e à sua avó Lóide e ao próprio apóstolo Paulo. Ou seja, Timóteo teve toda uma base de ensino da palavra de Deus. Vamos ler aqui 2 Timóteo 1,5, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, assim, Timóteo ele foi instruído desde criança, a avó dele, a mãe dele. Vale destacar aqui que a instrução de Timóteo foi no Antigo Testamento. Então, Timóteo teve acesso ao Antigo Testamento. Nessa época aqui que Paulo está escrevendo a Timóteo, o Novo Testamento não estava pronto ainda. Não tinha tudo pronto. Alguns livros já tinham sido escritos,
Com certeza Timóteo teve acesso a alguns livros, evangelhos e tudo mais. Timóteo conhecia o evangelho, mas a ênfase do apóstolo Paulo aqui, que Timóteo aprendeu a palavra de Deus desde criança, está no Antigo Testamento. E esse aprendizado foi toda uma base para Timóteo depois crer no Evangelho, entender que o Antigo Testamento apontava para Cristo, né? Que o Antigo Testamento estava falando o tempo todo do Redentor, e agora ele está vivendo isso na prática, né? Então Timóteo tinha, sim, uma boa base do conhecimento da palavra de Deus. Tópico 2.2, permanecendo firme nas sagradas letras, 2 Timóteo 3,15, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podes fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, assim, Timóteo conhecia as sagradas letras desde criança. Timóteo é exortado a permanecer firme naquilo que aprendeu e que acredita, ou de que foste inteirado por duas razões principais. Primeiro, porque sabia de quem tinha aprendido, ou seja, Timóteo sabia que aquela base que ele teve na família, instrução da palavra de Deus, aquilo era importante, e também sabia que ele tinha aprendido do apóstolo Paulo, né? Ele aprendeu com o próprio Paulo. E a outra razão é porque são as sagradas letras, os escritos sagrados, a Bíblia. Ou seja, você não aprendeu qualquer coisa, você aprendeu o mais importante. Você aprendeu a palavra de Deus, você aprendeu as sagradas letras. Então permaneça firme nisso. Isso aí é que vai garantir a tua salvação. O que ele aprendeu de sua mãe, de sua avó, era uma herança espiritual muito útil para o exercício de seu ministério sob a orientação paulina. Então, quando Timóteo conheceu Paulo, que ele foi, né, ser pastor, que ele realmente ali inteirou mais da palavra de Deus conhecendo Paulo, ele já tinha uma boa base, ele já tinha uma boa instrução, ele já conhecia todo o Antigo Testamento, com certeza sabia recitar de cor várias passagens. Então ele sabia que o Antigo Testamento falava de Cristo, apontava para Cristo, falava do Messias. Então, assim, Timóteo, com certeza, ao crer no Evangelho, ele fez isso de forma muito convicta, porque ele tinha o conhecimento da base do Evangelho que veio do Antigo Testamento. Aprendemos com isso a importância da educação nos caminhos do Senhor desde a infância no lar. Então aqui a gente tem uma instrução para os pais. Você que é pai, que é mãe, não perca tempo. Ensine a palavra de Deus para o seu filho. Eu vejo pais aí que, enfim, não estão nem aí para os filhos, entrega o celular, deixa para lá com o celular. E já foi comprovado, pesquisas científicas, que o celular é muito prejudicial para a criança, para o desenvolvimento da criança. Então, assim, o certo é a criança brincar e ter contato com as coisas, ter contato com outras pessoas. O celular vicia, a criança que fica com o celular, quando você tira o celular dela, ela grita, ela rola no chão, né? Aquilo mexe com o cérebro. Então, assim, a gente já é assim, né? Nós que somos adultos, que tem um certo controle, a gente já está meio que viciado no celular. Imagina uma criança, né, que ainda está desenvolvendo a mente ali. Então, é muito perigoso. Então, tira o celular e ensine a palavra de Deus, né? Conte histórias para seu filho, aproveite para que ele possa, né, no caso, ter uma boa base, porque lá na frente, é claro que ele vai tomar uma decisão, ele pode se desviar, pode, não é o desejável, mas se ele tiver uma boa base, com certeza ele vai pensar duas vezes antes de desviar e ir para o mundo. Eu vejo assim muitos pais, muitos mesmo, que criaram os filhos na igreja e tudo mais, depois os filhos se desviaram, fica reclamando, perguntando o motivo. Nós não sabemos exatamente o motivo, né? Não sabemos o que aconteceu, não sabemos detalhes da vida da pessoa, da criança, no caso do adolescente, já do jovem. No entanto, nós temos que fazer a nossa parte. Eu acredito que se tiver uma boa base, tiver realmente ali uma boa instrução quando criança, depois que crescer, ele vai pensar duas vezes, né, antes de tomar qualquer decisão errada. O ensino cristão deve começar em casa, no lar. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então, essa instrução aqui de Deuteronômio 6, de 6 a 9, é justamente nesse sentido. Ensina, anote, escreva, guarde no coração, faça isso, né? Torne o seu lar esse ambiente em que a palavra de Deus esteja presente. O meu filho, ele tem 1 ano e 8 meses.
é um bebezinho ainda, está aprendendo a falar, mas a gente conta a história da Bíblia para ele e ele já grava, ele já sabe a história. A gente pede para ele contar a história do gigante, de Davi, ele encena, ele faz a encenação, a pedra faz o barulho, né, que bateu na cabeça do gigante, o gigante caiu. Ou seja, ele já entende as histórias. E a gente aproveita para contar as histórias bíblicas, fala da criação, a gente usa muita coisa ilustrada, a gente sabe que aquilo ali está entrando na mente dele, está ficando na mente dele. Porque muitas vezes a gente tem esse pensamento, não, mas é criança, não aprende, tem menos de 2 anos, não aprende. Aprende sim, a gente tem que ensinar. Então tem que criar esse hábito, contato, né, principalmente contato com livros, contato com a Bíblia. Né. A gente falou tanto da Bíblia para ele que ele pega qualquer livro e chama de Bíblia. Né. Para ele o livro já conhece, no caso, já é sinônimo de Bíblia. Né. Vamos valorizar as nossas crianças, ensinar as nossas crianças. Tá? E essa responsabilidade é dos pais, não é da igreja, não é da escola, é dos pais. A igreja, por meio da escola bíblica dominical, apoia e complementa essa formação. Esse princípio vale para os nossos dias. Ou seja, a igreja complementa. Não entregue a educação do seu filho, seja espiritual, seja qual for, para terceiros. É você que é o responsável. 2.3. A Bíblia é divinamente inspirada. Isso aqui é muito importante destacar. Está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, o versículo 16 ali da segunda carta de Paulo a Timóteo, no que a gente está estudando, é o capítulo 3, versículo 16, está bem claro que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo, inspirada por Deus. O termo grego, theopneustos, inspirada por Deus, divinamente inspirada, vem da palavra theos, Deus, e pneu, respirar, soprar. Então, nós sabemos que a palavra de Deus foi inspirada. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar sobre inspiração. Diferente do que algumas pessoas pensam, a inspiração não significa que o escritor bíblico foi apossado pelo Espírito Santo e ele perdeu, né, as suas faculdades mentais e o Espírito Santo tomou conta e ele escreveu ali como se estivesse, sei lá, psicografando, né, com o pessoal do espiritismo, né, que faz aquele psicografia, sei lá, que é um espírito que entra e escreve lá. Enfim, né, não foi isso que aconteceu. Tá? O Espírito Santo estava na vida dos escritores e estava conduzindo a escrita, mas o escritor estava escrevendo no seu estilo, de acordo com o seu contexto. Então, quando a gente vai para os profetas do Antigo Testamento, eles viveram aquele contexto. Jeremias, por exemplo, estava lá em Jerusalém, instruindo o rei, profetizando, olha, Deus está mandando dizer que a Babilônia vai invadir e tudo mais. A Babilônia invade, destrói a cidade. Ele escreve depois Lamentações. Então, ele está vivendo aquela história. Ele está escrevendo na linguagem dele, em linguagem que o povo da época entende. Ele está escrevendo ali algo, né, de acordo com a história que ele está vivendo. E o Espírito Santo ele está conduzindo a escrita no sentido de que ali não vai ter nada errado, está conduzindo a escrita de tal forma que aquele texto ele seja válido não somente para aquela época, mas também para épocas futuras, para os dias de hoje. É por isso que a Bíblia é válida para os dias de hoje, porque o Espírito Santo estava conduzindo, mas sabemos que ali estava um escritor humano escrevendo aquele texto. E sobre inspiração e inerrância, que é um tema bem complexo também, a gente precisava de mais tempo para falar, os teólogos costumam dizer que o que realmente não tem erro nenhum foi o original, o autógrafo, ou seja, a carta de Paulo que Paulo escreveu na mão dele. Ali não tem erro. A cópia e a cópia da cópia da cópia, que é o que nós temos hoje, sim, pode conter alguma coisa errada. Aí muita gente, meu Deus, então a Bíblia que a gente tem hoje não é correta, é a Bíblia errada. Não é assim. Existe um campo científico, de pesquisa científica, que pesquisa os textos antigos, textos bíblicos antigos, e eles estudam esses textos, comparam esses textos e conseguem perceber, né, se teve ou não alguma alteração, alguma mudança, e já foi comprovado que o texto que nós temos hoje, apesar de ter algumas alterações, essas alterações elas não modificam as doutrinas. Tem alguns livros que tratam sobre isso, e tem um livro que eu esqueci o título dele agora, eu vou procurar depois, eu acho que é A Heresia da Ortodoxia. Enfim, é um livro muito bom, que ele fala de alguns erros, né, que foram identificados nas cópias,
mas que já foi comparado, já foi reparado e também não tem assim alteração nas doutrinas. Então, diferente do que muita gente diz por aí, não, porque a Bíblia foi alterada por Constantino, pela Igreja Católica, isso é mentira, não tem nenhuma comprovação. Alguns errinhos de grafia, vírgula, algumas coisinhas simples que são identificados, mas isso também não altera de forma substancial o texto bíblico. Então, sim, o texto que nós temos hoje é muito, muito, muito parecido com o original. É 99,99% parecido com o original. Tá? Então, assim, se tem algum errinho, foi erro de copista. Sabemos que o texto original ele não tem nenhum erro. Vamos lá. É oportuno saber a abrangência da inspiração do texto sagrado, toda a Escritura, e também seus autores humanos, pois os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo ou movidos pelo Espírito Santo, como está em 2 Pedro 1, 21. Bem, a gente tem que entender que é toda a Escritura, que é toda a Bíblia. Esse caráter especial e único da palavra dos profetas a torna única no gênero. Ela pode fazer qualquer pessoa sábia para a salvação em Jesus e é proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Então, assim, nós temos a palavra de Deus inspirada, toda a Bíblia inspirada, que o objetivo é fazer com que nós tenhamos conhecimento para a salvação. Esse é o objetivo da Bíblia. A Bíblia não fala de ciência, que não sei o que, o pessoal começa a debater ciência. Não, esse não é o propósito da Bíblia. Isso é uma outra história, isso é uma outra conversa. O propósito da Bíblia é apresentar a situação do ser humano, que é pecador, que precisa de redenção, e apresentar essa redenção, que é Cristo Jesus. Então, assim, ter conhecimento da Bíblia é ter sabedoria para alcançar a salvação, que está em Cristo, somente nele. Todo conhecimento, toda sabedoria está nele. Então, somente em Cristo nós alcançamos a salvação. Nenhuma literatura no mundo possui essa prerrogativa. Qual é a literatura, qual é o livro que tem a prerrogativa de trazer um conhecimento verdadeiro de salvação? Somente as Escrituras. Vamos para o tópico 3, tendo as Escrituras como o fundamento. A gente vai se aprofundar um pouco mais nessa questão aqui da inspiração, do fundamento nas Escrituras. Vamos lá. 3.1, a autoridade apostólica. Vamos lá. A igreja se submete inquestionavelmente à autoridade dos apóstolos do Novo Testamento. O escritor da revista não colocou aqui a passagem bíblica, que é a passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, assim, vamos lá. O que significa dizer que nós fomos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Porque alguém pode falar assim, não, nós somos edificados em Cristo. Mas o texto está falando fundamento dos apóstolos e dos profetas. Cristo é pedra angular. Ele vai dar direção, vai dar o sustento. Mas o fundamento são os apóstolos e profetas. Vou explicar uma coisa aqui. Você pode achar estranho, mas o que nós temos escrito não são as palavras de Jesus mesmo. Não são. Nós temos escrito o testemunho dos apóstolos. O que os apóstolos dizem que Jesus falou. É isso que nós temos. Porque não tinha um gravador lá gravando o que Jesus estava falando. Então nós temos fé que Mateus, ao escrever o seu evangelho, ele escreveu o que Jesus falou. Então o nosso fundamento está no escrito de Mateus, está em Mateus. Não é que eu creio em Mateus, não, eu creio em Cristo. Mas eu acredito que o testemunho de Mateus é verdadeiro. Eu acredito que o testemunho de João é verdadeiro. Eu acredito que o testemunho de Paulo é verdadeiro. Entende? Porque foram eles que viveram aquilo ali. Foram eles que andaram com Jesus. Jesus também não escreveu nada. Eu falei anteriormente aqui na aula, né, que Maomé não escreveu nada. Inclusive, ele era analfabeto. Alguém pode falar assim, olha só, né, o islamismo. E o cristianismo é a mesma coisa. Jesus não pegou uma caneta. O único momento que diz que Jesus riscou alguma coisa foi quando ele riscou no chão. O pessoal estava falando da mulher adúltera. Jesus não escreveu nada. Jesus não pegou na pena para escrever nada. E será que precisava fazer isso? Não precisava, porque ele sabia que isso iria acontecer, porque ele confiava nos seus apóstolos.
Então, quem escreveu foram os seus apóstolos. Foram eles que depois transmitiram essa verdade. E Lucas, que não andou com Jesus, ele conversou com as pessoas, ele investigou, ele conversou com Maria, ele conversou com Lázaro, ele conversou com os apóstolos, ele andava com Paulo. Enfim, Lucas fez uma pesquisa extensa e registrou ali as palavras de Jesus. Então, o que nós temos de fato é o testemunho dos apóstolos, e profetas aqui talvez seja uma referência ao Antigo Testamento, justamente porque no Antigo Testamento foram os profetas que escreveram ali o Antigo Testamento. Então sabemos que essa é a vontade de Deus, ou seja, a vontade de Deus é que nós creiamos no testemunho dos apóstolos. Alguém pode falar assim, mas e aí, se eles estiverem mentindo? Se eles mentiram, pensa o seguinte, você acha mesmo que alguém iria morrer da vida por uma mentira que ele inventou? Porque assim, se eu invento uma mentira e essa mentira traz consequências drásticas para a minha vida, lá na frente eu falo, não, gente, é mentira. Mentira, para com isso, acabou, tá bom, é mentira, mentir, acabou. Entende? Uma criança que inventa uma mentira e o pai vai bater. Não estou aqui incentivando o pai bater filho nenhum, tá? Não é isso. Tá? Só estou falando de um caso prático, né? Que às vezes acontece, né? Então, a criança vai e fala, não, eu tô mentindo e tal, não foi assim não. Então, assim, ninguém apanha, ninguém morre, ninguém dá vida por uma mentira, tá bom? Não vai acontecer. Então, a pessoa, se ela cria uma mentira, ela cria uma história e ela vai morrer. E aí, por que eu estou falando isso? Porque todos os apóstolos morreram crendo no Evangelho, por causa do Evangelho. Eles morreram tendo que negar o Evangelho. Se eu não me engano, se não me falha a memória, somente João morreu de forma natural. Mesmo assim, ele foi muito torturado. O apóstolo Paulo foi decapitado, cortaram a cabeça dele. Será que Paulo deixou cortar a cabeça dele por uma mentira? Porque ele inventou que viu Jesus? Claro que não. Paulo viu Jesus. Entende? Então, assim, nós cremos no testemunho porque esse testemunho é verdadeiro. É verdadeiro. Eles viveram aquilo, eles deram a vida por aquilo. E hoje nós temos a Bíblia Sagrada. Vamos valorizar o que nós temos. Se os evangelhos de Mateus e Lucas, ou pelo menos um deles, são colocados no mesmo nível do Antigo Testamento, e da mesma forma as epístolas paulinas, isso é uma forma de reconhecer definitivamente o Novo Testamento como escritura inspirada. Aqui o escritor da revista vai só fazer um reforço aqui da inspiração, porque assim, vamos supor que alguém considere somente o Antigo Testamento inspirado. Somente o Antigo Testamento. O Novo Testamento não é inspirado. Mas vamos lá, né? Vamos ler a passagem bíblica aqui. Ó. 1 Timóteo 5,18 diz assim, porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha e digno é o obreiro do seu salário. Então Paulo diz assim, que diz a Escritura. E aí, quando você vai procurar saber que escritura é essa, Paulo, que você está citando, a gente vai para Deuteronômio 25,4. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Ou seja, deixar o boi com fome, né? Então, está trabalhando com o boi, você vai, né, fazendo a colheita, às vezes cai alguma coisa no chão, o boi aproveita para comer. Era errado você amarrar a boca do boi, falar, não, o boi não vai comer não. Então é errado. Então deixa a boca do boi livre para ele comer quando precisar, enquanto ele está trabalhando. E aí, Paulo cita Deuteronômio. E Paulo cita Lucas, Lucas 10,7. Ó, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Então aqui já é o contexto da grande comissão e tudo mais, lá em Lucas, né? Não somente essa passagem de Lucas, mas Mateus também, enfim, Mateus 10,10, é o mesmo contexto aí. Então assim, Paulo cita Deuteronômio e Paulo cita Lucas e chama os dois de escritura. Ou seja, tanto Lucas como Deuteronômio é escritura. Então, para Paulo, o escrito de Lucas era inspirado pelo Espírito Santo. Assim, todos os livros da Bíblia têm o mesmo grau de inspiração e a mesma autoridade. Isso aqui é muito importante destacar. Não tem nenhum livro da Bíblia mais ou menos inspirado. Não, porque esse aqui é mais inspirado, não, esse aqui é menos inspirado. Tem algumas Bíblias que vêm com as palavras de Jesus em vermelho. Aí tem gente que gosta de, né, ler mais essas palavras de Jesus. Não, vou seguir as palavras de Jesus. Vou seguir o que Jesus falou. Então isso aqui que é que conta. Não.
O que está ali registrado, tudo, 100%, não é só as palavras de Jesus, tudo ali foi inspirado pelo Espírito Santo, foi o mesmo escritor. Tem uma passagem que Paulo diz assim: digo eu e não o Senhor. Aí muita gente fala assim, olha só, aqui é Paulo dando o ponto de vista dele, então isso aqui não é inspirado. Só que não é isso que esse texto está querendo dizer. Paulo está falando assim, ó, esse tema Jesus não tratou dele, mas eu estou tratando. Só que ali a autoridade também é do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está sobre Paulo, dando autoridade para ele escrever aquilo ali. Então ali sim é a escritura inspirada também. Tá? Entenda isso. Tudo que nós temos é testemunho dos apóstolos e dos profetas e foi inspirado pelo Espírito Santo. Até mesmo as palavras de Jesus, quem escreveu foram os escritores bíblicos. No caso foi Mateus, Marcos e Lucas e João. Ali foram eles, inspirados pelo Espírito Santo, que colocaram ali aquelas palavras de Jesus. E a gente crê que de fato é a palavra de Jesus. Apesar de Jesus não ter gravado um áudio para eles transcrever depois. Mas a gente acredita sim que é de fato a palavra de Deus, a palavra de Jesus. Então a Bíblia é toda inspirada, de igual por igual, tá? Não tem uma passagem mais ou menos inspirada. Logo, devemos dar a mesma atenção e credibilidade tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos apóstolos do Novo, tá bom? Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento, mesma autoridade. Só uma coisa também, um detalhe. Muita gente, quando lê uma passagem que fala de morte, de assassinato, de uma coisa errada na Bíblia, né? Ah, será que isso aqui foi inspirado? Foi inspirado, porque a inspiração não significa que está falando de algo correto. Por exemplo, a história de Ló. Ló, né, ele deitou com 2 filhas e teve filho com elas. Em momento algum, o texto bíblico faz um juízo de valor e diz que aquilo foi certo ou foi errado. O texto registra a história, ponto. Está registrado o que aconteceu. Muito provavelmente quem escreveu a história de Ló foi Moisés, usado pelo Espírito Santo, fontes históricas. Moisés pegou as fontes históricas, inspirado pelo Espírito Santo, registrou a história de Ló, e ele não disse que fez certo, fez errado, nada disso, só está registrado. É um texto estranho? É um texto estranho. É um texto pesado, às vezes, sim, texto pesado, mas é um texto inspirado pelo Espírito Santo. E assim vai. Juízes, tem algo mais horrível do que Juízes? Nossa, pregar em Juízes é muito difícil. Tem passagens horríveis ali em Juízes, né? Coisas horríveis mesmo. Né? Se você nunca leu Juízes, leia, só para você entender algumas coisas que eu estou falando aqui. Mas ali também tem a inspiração do Espírito Santo. Então, a gente vai tirar uma lição prática daquilo ali. Tá? O texto bíblico, ele fala conosco. Não foi escrito à toa, não foi escrito de graça. Tá? Tinta era caro, pena para escrever era caro, papel era raro, era muito caro. Então, o que está ali está porque realmente deveria estar. Tá? Foi selecionado o mais importante. 3.2, abrangência. Em muitas passagens no Novo Testamento, o termo escritura, ou no plural escrituras, se refere ao Antigo Testamento algumas dezenas de vezes. Então, o próprio Jesus chamou o Antigo Testamento de escritura, né? Marcos 12:10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Ou seja, Jesus considerava o Antigo Testamento palavra de Deus, inspirado. Então tem gente que acha que inspiração é só o Novo Testamento. Não, Antigo Testamento é palavra de Deus. Fala por completo do Evangelho. Quando Jesus ressuscita, que ele encontra os discípulos no caminho de Emaús, né, 2 discípulos, ele vai conversando, o texto bíblico diz que Jesus ia expondo as Escrituras, mostrando que todo o Antigo Testamento apontava para ele. Então Jesus está presente no Antigo Testamento. Mas o contexto da expressão paulina, toda a Escritura é inspirada por Deus, não se restringe apenas ao Antigo Testamento. E sabemos disso porque a intenção do Espírito Santo é mostrar que se trata de todos os 66 livros da Bíblia. Vamos ler aqui 2 Pedro, capítulo 3, versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Então Pedro deixou bem claro, lembre do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ambos. É claro que quando Pedro escreveu isso aqui, o Novo Testamento não estava pronto. Tá? O Novo Testamento demorou para ficar pronto, juntar tudo, para ser compilado e falar, isso aqui é Novo Testamento. Tá? Demorou um pouco, né? Porque foram produzidas várias cartas. Paulo escreveu uma carta, depois escrevia outra, depois saiu um evangelho, saiu outro evangelho. Depois, por último, João escreveu o Apocalipse e tal.
Então, até juntar e falar assim, esses são os livros inspirados, teve todo um critério para escolha, né? Então, o critério foi o seguinte, né? Quem andou com Jesus, quem viu Jesus, tá? Ou quem esteve próximo de quem fez isso. Por exemplo, Marcos andava com Pedro, então Marcos, né, o evangelho de Marcos foi aceito, né? Porque Marcos andava com Pedro e Pedro andou com Jesus. No caso, Lucas, ele andava com Paulo, e Paulo andou com Jesus no sentido de que Paulo, né, teve uma revelação especial ali com Cristo, né? Então esse foi o critério. Então o que a gente tem como livros inspirados são esses, né? Então assim, o Novo Testamento, no caso aqui que Pedro está falando aqui, né, é tudo que foi escrito, que estava sendo produzido, né? Ou seja, as palavras que foram ditas pelos santos profetas e o mandamento do Senhor mediante os vossos apóstolos. Ou seja, tudo que os apóstolos ensinaram e registraram, isso é inspirado. É claro que o ensinamento deles se perdeu, ficou para lá, tá? A tradição ficou para trás. A tradição que nós temos é a Bíblia. Tem muita coisa que não está na Bíblia, que foi ensinado pelos apóstolos, mas não está na Bíblia. Muita coisa que Jesus fez, que não está na Bíblia. Não está, tudo bem. Mas aquilo que eu falei, o que está é suficiente para o conhecimento da salvação. 3.3, o manual de Deus. Vamos ler aqui, né, 2 Timóteo 3,16, parte B, versículo 17. Ó. Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então vamos ver aqui, ó. Além de ser valiosa para os 4 propósitos pastorais, isso aqui que eu não entendi, tá? Abrindo um parênteses aqui, ele fala dos 4 propósitos pastorais, mas não diz quais são eles. Eu não sei se está no livro de apoio e eu não encontrei. Mas enfim, a Bíblia é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então sim, a Bíblia ela é para tudo isso. Ela ensina, né, ela instrui, ela corrige, então está tudo dentro da palavra de Deus. Não somente para os obreiros, mas para equipar qualquer pessoa que lê as Escrituras para toda a boa obra. Então, versículo 17, toda boa obra. Ou seja, nós precisamos da Bíblia Sagrada para fazer tudo na nossa vida. Estaríamos à deriva no mundo sem essas palavras, pois elas nos levam à luz de Cristo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Somente através das Escrituras é que nós vamos encontrar o verdadeiro caminho da salvação. E eu quero destacar aqui, né, aquelas pessoas que realmente estudam a palavra de Deus, que realmente leem a Bíblia, que realmente meditam na palavra de Deus, e algumas pessoas que fazem aí alguns projetos bem interessantes, né, que foi o que minha mãe fez. Ela escreveu o Novo Testamento. Na igreja dela tem esse projeto, né, de leitura da Bíblia, de escrita da Bíblia, e ela escreveu, ela pegou a caneta e escreveu todo o Novo Testamento. Então imagina só o conhecimento que ela adquiriu. Os parabéns aí para a minha mãe, né, Sueli, né, que fez esse projeto. Se alguém aí já participou de um projeto nesse sentido, que escreveu, né, o Antigo ou o Novo Testamento, deixe nos comentários, porque isso ajuda muito. Quando você escreve, com certeza fica fixo na mente ali muita coisa. Então, assim, a palavra de Deus é fundamental para a nossa vida, porque ela vai iluminar o nosso caminho. Amém? Chegamos na conclusão da nossa aula, que diz assim: a Bíblia é um guia seguro para toda a humanidade e não somente para a igreja. Ela é a única revelação de Deus escrita para o ser humano e a fonte de autoridade espiritual para aferir a nossa conduta diante de Deus, da sociedade e da família. Trata-se de uma orientação segura para a vida humana, a nação de Israel e a igreja, bem como as exortações para o mundo, incluindo o aspecto político, social e religioso das nações. Bem, então a Bíblia é a única revelação de Deus escrita ao ser humano, somente ela. Ellen White escreveu, não é inspirado. Joseph Smith recebeu o anjo lá e tal, escreveu o livro de Mórmon, não é inspirado. Somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, não tem outro escrito. A revelação de Deus é essa e nós temos ela, somente ela, para conduzir a nossa vida e nos conduzir à salvação. É somente a palavra de Deus. Está tudo que nós precisamos ali. Tudo. Não tem nada mais. Porque tem que ter uma revelação especial. Não precisa. Está lá. Está na Bíblia. Tudo que nós precisamos está nas Escrituras. Se as profecias na igreja tem outro propósito.
é outra história. Tá? Revelação de Deus é a Bíblia Sagrada. Amém? Então, somente através da Bíblia é que nós vamos encontrar, né, a verdadeira palavra de Deus, que é a mensagem de salvação que está fundamentada em Cristo Jesus. Então, aqui a gente encerra a aula, encerra esse trimestre, né, e mais uma vez reforçando aqui, né, para que você possa, né, participar conosco no próximo trimestre. Então, aqui a gente tem as perguntas para quem vai usar o slide aí na igreja, tá? As perguntas que estão presentes aí na revista, né? Então, na revista você vai encontrar essas perguntas no nosso site, ebdenfoco.com, tem também o nosso aplicativo, o nosso WhatsApp. Então, você vai acessar o nosso material de qualidade. Ah, tá, esqueci de falar do slide de encerramento, tá? É um slide gratuito que está disponível no nosso site, ebdenfoco.com, e no nosso aplicativo. Então, se você já entrou lá, abaixou, maravilha. Nosso grupo também eu envio, tá? Esse slide de encerramento. É um slide que eu resumo todo do trimestre, tá? Muito bom mesmo para fazer encerramento na igreja. Bem, mais uma vez, reforçando aqui o nosso aplicativo. Na plataforma EBD em Foco, você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. A paz do Senhor, até a próxima aula.